Você se acha gentil porque nunca diz não. Você se acha profundo porque mede cada palavra antes de ferir alguém. Você se acha bom porque sacrifica o que quer para manter todos confortáveis. Mas talvez isso não seja bondade. Talvez seja medo. Talvez seja uma forma limpa de vaidade. Talvez seja ego. Não o ego barulhento do tirano que ordena e exige. Um ego mais silencioso, mais educado, mais difícil de acusar. O ego de quem não consegue viver sem ser aprovado. Observe sua rotina. Antes de falar, você imagina a reação. Antes de escolher, você imagina o comentário. Antes de recusar, você imagina a decepção no rosto do outro. E você chama isso de consideração. Mas a pergunta secreta não é: isso é bom para o outro. A pergunta secreta é: como isso fará com que me vejam? Você não está olhando para a pessoa. Você está olhando para a imagem de si mesmo dentro dos olhos dela. E quando essa imagem treme, você se desespera. Isso aparece nas coisas pequenas. Na mensagem que você reescreve 5 vezes para parecer tranquilo. No convite que aceita já desejando que fosse cancelado. Na opinião que engole para não parecer difícil. No sorriso que coloca no rosto enquanto o corpo inteiro pede distância. A vida de quem agrada demais parece suave por fora, mas por dentro é um tribunal aceso o dia inteiro. O seu sim nem sempre é generosidade. Às vezes é um contrato escondido. Você entrega presença, entrega tempo, entrega paciência. Depois espera pagamento em forma de aprovação. Se o outro não percebe, você se ofende. Se não agradece, você se recolhe. Se não retribui, você conclui que foi usado. Mas a verdade é mais dura. Você não deu de graça. Você comprou uma imagem e fica furioso quando o mundo não entrega o troco. Existe uma bondade que liberta. E existe uma bondade que aprisiona. A primeira nasce da força. A segunda nasce do pânico. A primeira pergunta: o que posso oferecer? A segunda pergunta: o que vão pensar de mim? E aqui começa o problema. Enquanto a sua vida inteira gira em torno dessa pergunta, você não está servindo ninguém. Você está servindo a sua necessidade de parecer aceitável. Você sabe reconhecer o tirano. Ele entra numa sala e quer que todos se dobrem. Quer preferência. Quer obediência. Quer que o mundo confirme a própria importância. Mas raramente reconhece o outro tipo. O sagradador. Ele não grita. Ele se adapta, ele concorda, ele se diminui. Mas por dentro também exige que o mundo cumpra uma função. Ele quer que todos o vejam como bom. Um domina pela força, o outro se prende pelo reflexo. Mas ambos continuam ajoelhados diante do mesmo altar. O eu tem a coragem de não agradar a uma ideia difícil de engolir. Autocentrado não é apenas quem age como ditador. Também é quem vive obcecado com reconhecimento. Quem pergunta sem descanso: quanta atenção prestam em mim? Como me julgam? Estou sendo bem visto? À primeira vista, parece alguém preocupado com os outros, mas não é.
É alguém preocupado com a forma como os outros o devolvem para si mesmo. Não é preocupação com o outro. Desapego ao eu. E essa distinção dói porque retira a sua fantasia mais confortável. A fantasia de que todo desgaste era nobre. A fantasia de que todo silêncio era maturidade. A fantasia de que todo sacrifício era amor. Epicteto começa o seu pequeno manual com uma separação brutal. Algumas coisas dependem de nós, e outras não. Dependem de nós a intenção, o impulso, a escolha, a resposta. Não dependem de nós o corpo, a posição, a posse, o cargo e a reputação. Reputação, essa palavra precisa pesar, porque grande parte da sua vida foi construída tentando controlar exatamente isso. O que não está nas suas mãos. Você tenta governar a mente alheia. E você chama esse cativeiro de sensibilidade. Quando a aprovação vira seu norte, seu caráter começa a negociar. Você não escolhe mais o que é correto. Escolhe o que causa menos ruído. Você não diz o que é verdadeiro. Diz o que preserva a sua imagem. Você não ajuda porque é justo. Ajuda porque não suporta parecer frio. E assim o mundo te treina. Um pequeno ajuste hoje, um silêncio amanhã, uma mentira educada depois, até que um dia você percebe que não construiu uma vida. Construiu uma personagem agradável. E personagem exige manutenção. Exige memória para lembrar o que fingiu. Exige energia para sustentar o tom certo. Exige silêncio onde havia verdade. Exige presença onde já havia esgotamento. Por isso o agradador vive cansado mesmo quando ninguém o atacou. Ele não está apenas vivendo. Está administrando uma versão aceitável de si mesmo. Sêneca alertava Lucílio sobre a multidão. Não porque todo grupo seja mau, mas porque a multidão entra no caráter antes que a pessoa perceba. O gosto coletivo ensina o que admirar, ensina o que temer, ensina que ser aceito vale mais do que ser inteiro. Hoje a multidão não precisa estar numa arena. Ela cabe no bolso. Ela aparece em comentários, curtidas, visualizações, silêncios, ausências. E se você não tem um eixo interno, cada reação vira comando. E agradar parece trazer paz. Na verdade, muitas vezes apenas transfere a guerra para dentro. A sala fica tranquila, mas você fica dividido. E o outro não se incomoda, mas você te abandonas. A conversa termina sem conflito, mas a sua consciência continua falando. E esse é o sinal. Sempre que precisa trair a sua tarefa para conservar uma imagem, você não está sendo bom. Você está sendo governado. E se essa frase incomodou, fica mais um pouco. Porque a parte mais difícil ainda não é admitir que você agrada demais. É admitir que talvez você nunca tenha feito isso pelos outros. Talvez tenha feito por medo de descobrir quem você seria sem plateia. Agora vem a parte que quase ninguém quer ouvir. O problema não é apenas que você tenta agradar. O problema é que ainda vive como se fosses o centro da sala. Mesmo quando te diminuis, mesmo quando te calas, mesmo quando aceita o que não quer, a sua mente continua perguntando: o que pensam de mim?
Como me interpretam e que lugar ocupo no olhar deles. Percebe a ironia? Você achava que era humilde, mas passaste a vida inteira imaginando que todos estavam te observando. E essa é uma prisão estranha, porque ela não parece arrogância, parece cuidado, parece educação, parece prudência, mas no fundo existe uma fantasia silenciosa de importância. A fantasia de que cada gesto seu permanece na mente dos outros, como se todos carregassem um arquivo secreto sobre a sua vida, como se cada pessoa saísse de uma conversa com você e passasse horas julgando a sua frase, sua roupa, sua demora, sua escolha. Não passam. A maioria volta para a própria fonte, para a própria vergonhas, para a própria pressa, para a própria solidão. Kishimi e Koga usam uma imagem simples. Um mapa plano sempre escolhe um centro, mas um globo não funciona assim. Gira o globo e qualquer ponto pode parecer centro. França, China, Brasil, Roma, tudo depende do ângulo de quem observa. Essa é a natureza do mundo. Cada pessoa olha a partir do próprio ponto. Cada vida tem o seu centro subjetivo. E exatamente por isso, você não é o centro absoluto de nada. Quando entendes isso, algo relaxa. Não porque as pessoas deixam de julgar, mas porque o julgamento delas volta ao tamanho real. São ângulos, não tronos. Você é protagonista da sua vida, mas não é centro do mundo. Guarda essa diferença. Ela parece pequena, mas separa maturidade de vaidade. Ser protagonista significa assumir responsabilidade pelas suas escolhas. Ser centro do mundo significa esperar que todos organizem o próprio olhar ao redor de você. O agradador não deixou de ser vaidoso. Ele apenas escolheu uma vaidade que parece virtude. Ele não exige aplauso com arrogância. Ele implora aprovação com delicadeza. E isso torna a cura mais difícil. Porque ninguém te confronta por parecer bom. Poucos acusam quem se sacrifica. Poucos desconfiam de quem diz sim. Poucos percebem que às vezes a pessoa mais boazinha da sala é também a mais dependente de controle emocional. Ela não controla mandando, controla tentando garantir que ninguém se decepcione, mas continua sendo controle. A sua plateia mais cruel talvez nem exista. Ela mora dentro da sua cabeça. Você imagina julgamentos que ninguém fez. Prepara defesas para ataques que não vieram. Explica escolhas para pessoas que nunca perguntaram. Vive cansado de responder a tribunais invisíveis. Marco Aurélio escreveu para si mesmo porque sabia que o governo mais difícil não era o império. Era o governo do próprio princípio interno. A plateia muda e o rumor passa. O olhar do outro pisca e esquece. Mas o que você permite que governe a sua alma fica. Esta é a virada. Não basta parar de dominar os outros. Não basta dizer que não liga para ninguém. Não basta vestir indiferença como se fosse força. O problema mais profundo é outro. Você ainda te vês como centro. Ainda quer que cada reação confirme que existes de modo aceitável. Ainda transforma cada pessoa num espelho.
Liberdade não começa quando você despreza o olhar do mundo. Liberdade começa quando para de pedir ao mundo uma prova constante de que tem valor. A saída não é ignorar os outros. Isso seria apenas outra forma de orgulho. A saída é inverter a pergunta. Não, o que esta pessoa vai me dar? Não, como ela vai me reconhecer? Não, como faço para parecer bom diante dela? A pergunta é: o que posso oferecer aqui? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o eu do trono e devolve a ação para a realidade. Ela não te torna passivo, ela te torna útil. E ser útil é mais firme do que ser admirado. Admiração pode vir de um mal-entendido. Utilidade não. Contribuição real toca alguma coisa fora da sua vaidade. Resolve algo, sustenta algo, clareia algo, alivia algo. E quando isso acontece, você não precisa fiscalizar tanto a reação. A ação já tem peso próprio. No trabalho para de performar. Contribui. Performar é fazer a tarefa pensando no aplauso. É responder rápido para parecer indispensável. É aceitar tudo para parecer leal. É falar bonito em reunião e entregar pouco em silêncio. Contribuir é diferente. É perguntar: o que melhora com a minha presença? Que problema real eu resolvo? Que entrega permanece útil mesmo se ninguém elogiar. Epicteto chamaria reputação de externo. O seu trabalho é escolher bem, agir bem e sustentar a sua parte. O julgamento depois disso pertence a outra tarefa. Não é sua propriedade. Isso não te torna indiferente ao resultado. Te torna menos mendigo do resultado. Você continua buscando excelência, mas para de usar cada entrega como pedido secreto de amor. Para de trabalhar como quem pergunta: agora vocês me aceitam? Trabalhar assim destrói qualquer homem por dentro, porque nenhum chefe, cliente, colega ou número será capaz de preencher todos os dias a fome de ser confirmado. Nos relacionamentos, para de buscar validação. Oferece presença. Buscar validação é ouvir já preparando a sua defesa. É ajudar esperando ser chamado de especial. É ceder esperando que o outro perceba o tamanho do seu sacrifício. É transformar afeto em contabilidade. Presença é outra coisa. É estar ali sem pedir que a pessoa te devolva uma imagem bonita. É dizer sim quando o sim é verdadeiro. É dizer não quando o não preserva a dignidade. É amar sem transformar o amor em palco. Separar tarefas é isso. A sua tarefa é agir com respeito e clareza. A tarefa do outro é interpretar, aceitar ou rejeitar. Quando tenta fazer as duas, perde a sua. Essa é a diferença entre presença e carência. Presença consegue ficar. Carência precisa ser tranquilizada. Presença escuta. Carência calcula se está sendo valorizada. Presença oferece. Carência cobra mesmo quando sorri. E muita relação morre não por falta de amor, mas por excesso de exigência invisível. O outro deixa de ser pessoa. Vira espelho, remédio, palco e prova. Nas redes sociais, a pergunta é ainda mais severa. Você está oferecendo algo?
ou apenas pedindo para ser visto. Nem todo post é vaidade, nem todo silêncio é sabedoria, mas a sua intenção sabe. Ela sabe quando publica para contribuir, e sabe quando publica para perguntar ao mundo: eu ainda importo? Sêneca temia a multidão porque ela muda o gosto da alma. Hoje, a multidão não precisa tocar em você. Basta medir-te. Um número sobe, outro cai, e a sua paz obedece. O protocolo é simples. Se a contribuição honesta, publica. Se há apenas fome de reflexo, espera. Se o silêncio for mais íntegro que a performance, cala. Essa talvez seja a prática mais difícil, porque a rede promete uma falsa existência. Enquanto alguém reage, parece que você existe mais. Enquanto alguém aprova, parece que a vida ganha contorno. Mas isso passa rápido e depois pede mais. A pergunta que protege a sua mente é simples. Eu publicaria isso se ninguém pudesse ver meu nome. Eu diria isso se não houvesse aplauso. Isso serve a alguém ou só alimenta minha fome de ser notado? Um dia a plateia vai embora. Os que hoje te aplaudem encontrarão outra coisa para aplaudir. Os que hoje te criticam encontrarão outro nome para repetir. Os que hoje parecem vigiar cada passo seu voltarão para as próprias dores, próprias dívidas, próprios medos. E você vai descobrir algo tarde demais se não prestar atenção agora. Você construiu uma vida inteira em torno de pessoas que não ficarão para assistir ao fim. Se morrer amanhã, muitos dos que hoje te aprovam já terão esquecido o seu rosto em poucos dias. Muitos dos que hoje te julgam não lembrarão seu nome em um mês. E talvez nenhuma das plateias para as quais atuou compareça ao seu enterro. Então para de atuar, para de pedir permissão para existir, para de transformar cada pessoa em espelho. Você não foi colocado no mundo para ser aprovado. Você foi colocado diante de tarefas, diante de pessoas, diante de escolhas, diante de uma comunidade onde sua presença pode pesar de verdade. Não pergunte mais o que vão pensar de mim. Pergunte-lhes o que posso oferecer. Porque agradar pode ser ego, mas contribuir é liberdade. E se essa frase incomodou você, não desperdice. Leve-a para a próxima conversa, para a próxima decisão, para o próximo silêncio. É ali que a sua vida deixa de ser palco e começa a ser sua. Não será bonito no começo. Algumas pessoas estranharão a sua honestidade. Outras sentirão falta da versão que concordava com tudo. Algumas chamarão sua clareza de frieza. Algumas chamarão seu limite de orgulho. Deixa-já. Essa parte não é sua. A sua parte é não voltar para a máscara só porque alguém preferia conversar com ela. Quem perde a aprovação falsa perde pouco. Quem perde a própria vida tentando mantê-la perde tudo. Se este vídeo te pegou em algum lugar que você normalmente esconde, não deixa isso virar só mais um conteúdo assistido no automático. Volte quando precisar lembrar. Compartilhe com alguém que vive se apagando para ser aceito. E se quiser continuar esse treino com profundidade, se inscreva no canal e continue por perto. Os próximos vídeos não são para quem quer parecer forte.
são para quem cansou de atuar.